Na aula de hoje falaremos um pouco a respeito de resistores. Os resistores são os componentes mais comuns dos aparelhos eletrônicos, sendo utilizados para polarizar os transistores, os CIs. Como podemos ver aqui nessa mesa, nós temos três tipos de resistores que são aqueles que você vai encontrar nos equipamentos eletrônicos. Aqui nós temos os resistores que têm os anéis coloridos, são de grafite, os resistores feitos de grafite. Esses anéis que tem no corpo indicam o valor da peça. Esse daqui é o tipo mais comum de resistor que você vai encontrar nos circuitos. Aqui do lado nós temos os resistores que têm o corpo de cerâmica ou de porcelana. Eles são feitos internamente por um fio enrolado, um fio de níquel cromo. Então esses resistores recebem o nome de resistores de fio. E aqui do lado deles nós temos um tipo especial de resistores feito de película metálica. Esses resistores têm a vantagem de quando o circuito ao qual ele está alimentando dá defeito, esse resistor não pega fogo. Esse aqui pega. Esse aqui, se a corrente ultrapassar um certo valor, ele queima mesmo. Esse daqui não, ele abre, ele interrompe, só que não chega a danificar o circuito. Então na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a leitura dos resistores que têm os anéis coloridos no corpo. O resistor tem como característica a sua resistência elétrica, que em muitos modelos é indicado através de um sistema de anéis coloridos. Cada cor daquela corresponde a um número. Para você saber o valor do resistor, você precisa usar o código de cores. É um código americano, onde cada cor representa um número. Aqui nós podemos ver o código de cores. Agora não se apavorem que isso, se você puder decorar, muito bem. Se você não consegue decorar, anota o valor das cores no papel e deixa no lugar de fácil consulta. Isso daí não é uma obrigação. Não é uma obrigação você decorar o código para consertar os aparelhos, mas se você puder decorar é muito bom. Então aqui, ó, nós temos o preto, vale 0, o marrom vale 1, o vermelho 2, o laranja vale 3, o amarelo 4, o verde 5, o azul 6, o violeta 7, o cinza 8 e o branco vale 9. Uma vez conhecido o código de cores, agora resta saber como é que faz a leitura do resistor. O resistor tem 4 anéis coloridos no corpo, sendo que o valor está nos 3 primeiros. O quarto anel sempre vai ser dourado, que é tolerância, a gente joga fora, não usa. Então a leitura começa com a lista que está mais perto do terminal. Aqui nós temos a lista verde, perto desse terminal, e a lista vermelha que está mais perto do terminal. A lista verde está mais perto desse terminal do que a vermelha está desse, então a leitura começa pelo verde. A primeira lista é número, a segunda lista é número e a terceira lista zeros. Número, número, quantidade de zeros. A primeira lista é verde, verde vale 5. A segunda é azul, azul vale 6. A terceira lista é quantidade de zeros. Como é vermelho, nós acrescentamos 2 zeros. Então o resistor é de 5.600 ohms. Resistor é medido em ohms. Agora, quando o valor do resistor é muito alto, como qualquer grandeza da eletrônica, da eletricidade, nós costumamos usar letras para abreviar. Por exemplo, quando um componente, ou o valor de um componente, no caso do resistor, ultrapassa 1000, nós chamamos de quilo e abreviamos pela letra K. Se o resistor for maior do que 1.000.000, nós chamamos de mega e abreviamos pela letra M. Então, como podemos observar aqui, ó, 5.600 ohms. No lugar do ponto do 1000, colocamos a letra K. Então fica 5K6, ou então 5,6K, como você achar mais fácil. Aqui é outro exemplo. Esse resistor aqui tem a primeira lista marrom, mais perto desse terminal, e percebam que tem uma outra lista perto do outro terminal. Por qual delas começar? Percebam que uma dessas listas é dourada. Nunca começa pelo dourado, sempre começa pela outra ponta. O dourado, como eu já falei, é tolerância de 5%. Joga fora aqui, não importa. A primeira lista é número, marrom vale 1. A segunda é número, preto vale 0. E a terceira são zeros. O amarelo vale 4 zeros. Então esse resistor é de 100.000 ohms, ou no lugar do ponto do 1000, como eu já falei, colocamos a letra K. Então fica um resistor de 100K. Mais um exemplo aqui. Vermelho, violeta e preto. A leitura começa pelo vermelho porque está mais perto desse terminal. E até porque o terminal é ouro. Vermelho vale 2. O violeta vale 7. Agora, quando vier um preto na terceira faixa, ele não conta nada. Joga ele fora. Preto na terceira faixa não conta. Ah, mas se o preto na terceira faixa não conta, por que o fabricante coloca? Porque o resistor precisa ter os 3 anéis no corpo, mesmo que um deles não vale nada. Então esse resistor dá 27 ohms, é um resistor de valor baixo. Percebam que aqui nós não usamos nem a letra K nem a letra M. Então fica, o resistor de 27 ohms é o mesmo que resistor de 27R. Percebam que se pode colocar a letra R no lugar do símbolo do ohm. Aqui mais um exemplo. Cinza, vermelho e verde. A leitura começa pelo cinza.
Cinza vale 8, a primeira lista é número. O vermelho vale 2, a segunda lista é número. E a terceira lista são zeros. Verde na terceira lista são 5 zeros. Olha quanto zero. Dá um total de 8.200.000 ohms. Como esse resistor é muito alto, tem muito zero para lá, para a direita, no lugar do ponto do milhão, colocamos a letra M. Então, um resistor de 8 mega 2, ou 8M2, ou então 8,2 M. Aqui nós temos um outro exemplo. Esse daqui já entra na categoria dos resistores de valor baixo, ou seja, os resistores de menos de 10 ohms. Esses resistores sempre têm a terceira lista dourada ou prateada. Então aqui, ó, aqui podemos ver que esse resistor tem duas faixas ouro no final, a terceira e a quarta. A quarta é 5% tolerância, joga fora. Quando tem na terceira faixa o dourado, ele entra no valor do resistor. Então aqui a leitura começa pelo amarelo, amarelo vale 4, o violeta vale 7, que é a segunda lista. O ouro na terceira lista é vírgula no meio. Então apareceu ouro na terceira, põe uma vírgula no meio. Então fica 4,7. Coloca a vírgula no meio das duas primeiras. Então resistor 4,7 ohms, ou no lugar da vírgula, colocamos a letra R. 4R7. Olha esse outro exemplo aqui, curioso. Esses resistores aqui também estão na categoria dos resistores de baixo valor, conforme eu já expliquei, com a terceira faixa prateada. Quando a terceira faixa é prateada, é 0, as duas primeiras. Então prata na terceira lista, põe um 0, antes. A primeira lista é número, o amarelo vale 4, a segunda lista é número, o violeta vale 7. Então fica 0,47 ohms. Ou no lugar da vírgula, conforme eu já expliquei, entra a letra R. Então fica 0R47. E em alguns casos nem vem o número 0 aqui antes, fica só R47. Conforme eu já expliquei, a função do resistor é diminuir a tensão para fazer funcionar os transistores e o circuito integrado, por exemplo. Quando a corrente passa por um resistor, ele transforma a energia elétrica em calor. Então todo resistor esquenta, uns mais, outros menos. Cada resistor tem um limite máximo de calor que ele pode suportar. A isso nós chamamos de potência nominal, que é indicada numa unidade chamada watt. A potência nominal não tem nada a ver com o valor do resistor, tem a ver com o tamanho dele. Veja alguns exemplos que nós temos aqui. Esse resistor pequenininho, que é o mais usado nos aparelhos, é de 1/8 de watt. Ele aguenta até 0,125 watts. Já esse outro maiorzinho aguenta até 2 watts de calor. Esse maior aguenta até 3 watts. Agora, os de fio são aqueles que têm a maior potência nominal. Esse daqui aguenta até 5 watts, enquanto que esse daqui aguenta até 20. Na prática, no circuito eletrônico, você poderia substituir um resistor pequenininho desse por um grande, se tiver o mesmo valor, funciona. Só que o resistor grande não vai caber onde tem o pequeno. Agora, o contrário não é possível, porque aonde tem um resistor grandão, é porque a quantidade de calor produzida por ele é grande também. Então, se você colocar um outro resistor, mesmo que tenha o mesmo valor, um resistor menor, ele vai torrar na hora. Então, você pode substituir um resistor pequeno por um grande e não o contrário. Eu vou ensinar para vocês agora como usar o ohmímetro do multitester. O ohmímetro é essa função aqui indicada pelos X. X1, X10, X100, X1K, X10K. É a parte do multímetro que mede resistência elétrica. Esse X que tem na frente dos números é multiplicação. Então é vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K e vezes 10K. A primeira coisa que nós vamos procurar saber é se a escala de vezes 1 do multímetro não está queimada, porque essa escala queima muito. Eu já havia explicado isso numa outra oportunidade, mas vamos revisar. Coloca o multímetro na escala de vezes 1. E segura na parte metálica das pontas, sem encostar uma na outra. Perceba que o ponteiro não deve mexer. Se o ponteiro mexer, a escala de vezes 1 está queimada. Da mesma forma, fazemos o teste no vezes 10. Segura pela parte metálica, as pontas, e o ponteiro não deve mover. Se o ponteiro mover, a escala de vezes 10 está queimada. Geralmente o que queima nessas escalas são resistores internos ao multímetro, que depois eu explico para vocês como é que faz para substituir esses componentes. Aqui está o painel do multímetro. O ohmímetro, a leitura é feita nessa parte de cima, nessa última fileira do painel. Começa do lado direito, tem o 0 aqui do lado direito, e termina do lado esquerdo, onde tem esse símbolo que parece um 8 deitado. Esse símbolo chama-se infinito. Percebam que a escala do ohmímetro é dividida desigualmente. Entre o 0 e o infinito, os números estão distribuídos de forma desigual. Do 0 até o 2,
Cada tracinho desse vale 0,2 ohms. Então, do 0 até o 2, cada tracinho é 0,2. Do 2 ao 5, cada traço maior desse vale 1 ohm. Do 5 ao 10, cada traço vale 1. 6, 7, 8, 9, 10. Do 10 ao 20, cada traço vale 1. Do 20 até o 30, como só tem 5 traços, cada traço vale 2 ohms. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Do 30 ao 50, cada traço vale 2 ohms. Do 50 até o 100, cada traço grande vale 10 ohms. Do 100 ao 200, cada traço vale 20. Do 200 ao 500, cada traço grosso vale 100 ohms. Aqui tem 1K e 2K. Perceba que aqui no final a leitura é mais difícil. Então a gente procura posicionar, fazer o ponteiro parar mais ou menos na região central para facilitar a nossa leitura. Antes de testar qualquer resistor, nós devemos zerar o multímetro. Seja lá qual for a escala escolhida, e depois veremos como isso é feito, devemos zerar a escala. Nesse caso aqui, o multímetro está na escala de vezes 1. Encostamos as pontas e giramos esse botão, esse potenciômetro, até o ponteiro parar em cima do zero do lado direito do painel. Se o ponteiro não chegar até o zero, por exemplo, na escala de vezes 1, as duas pilhas do multímetro estão fracas já. Mostraremos agora como testar um resistor de um determinado valor. Aqui o ponteiro parou em cima do 10, então o resistor é de 10 ohms porque está na escala de vezes 1. Vezes 1 significa que você não vai acrescentar nenhum zero à leitura do painel. Se tiver na escala de vezes 10, você vai acrescentar um zero. Se tivesse na escala de vezes 10, estaria dando 100 ohms. 10 do painel com zero da escala. Se tivesse no vezes 100, estaria dando 1000 ohms. 10 do painel com 2 zeros da escala e assim por diante.